Olá, meu nome é Kari e eu vou falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Ela também é conhecida como lei da entropia. Ela estabelece que a entropia de qualquer sistema isolado sempre tende a aumentar. Isso significa que o caos tende a aumentar, ao contrário da energia cinética e outras formas de energia. Esta lei também ela pode ser descrita como maquinaria. Ela pode funcionar infinitamente sem dissipar alguma forma de energia para o ambiente. O princípio é conhecido como o princípio da irreversibilidade. Um exemplo simples dessa lei é quando você tenta esquentar a água. Você apenas pode aquecer a água até 100 graus Celsius, pois é a temperatura de ebulição da água. Se você quiser aquecer mais a água, você precisa retirar o calor meio externo. Outro exemplo também é o movimento de um carro que começa se movendo. E uma vez que o carro começa a se mover, ele necessita de energia para continuar se movendo. E essa energia ela é fornecida pelo meio externo, como o carro combustível, como o combustível de um carro, e o combustível é queimado dentro do carro, isso é energia liberada. E agora a Ingrid vai estar resolvendo as questões sobre a segunda lei da termodinâmica. Meu nome é Ingrid e eu vou resolver uma questão sobre a segunda lei da termodinâmica. Essa questão eu peguei da prova da Olimpíada Brasileira de Física e eu vou resolver ela aqui. A questão é a seguinte: uma lâmpada é embalada numa caixa fechada e isolada termicamente. Considere que no interior da lâmpada há vácuo e que o ar dentro da caixa seja um gás ideal. Em um certo instante, a lâmpada se quebra. Se desprezarmos o volume e a massa dos componentes da lâmpada, vidro, suporte, filamento, e a variação de energia associada à sua quebra, é incorreto afirmar que... Aí a gente tem as opções. Letra A. A energia interna do gás permanecerá a mesma após a quebra da lâmpada. Letra B. A entropia do gás aumentará após a quebra da lâmpada. Letra C. A temperatura do gás permanecerá a mesma após a quebra da lâmpada. Letra D. A pressão do gás diminuirá após a quebra da lâmpada. E letra E. Após a quebra da lâmpada, o gás realizará um trabalho positivo para se expandir e ocupar o volume onde anteriormente havia vácuo. A resposta correta é a letra E. Após a quebra da lâmpada, o gás realizará um trabalho positivo para se expandir e ocupar o volume onde anteriormente havia vácuo. E a letra E é a correta porque o gás ele não realiza trabalho, ele apenas ocupa o espaço que ficou disponível dentro da caixa. Agora é uma questão que foi retirada da prova da PUC de Minas, que diz: a respeito do que faz um refrigerador, pode-se dizer que letra A produz frio, letra B anula o calor, letra C converte calor em frio ou letra D remove calor de uma região e o transfere para outra. A resposta correta é a letra D, remove calor de uma região e o transfere a outra, porque o refrigerador, dentro dele, há um calor, há uma temperatura ambiente assim que a gente liga ele. Então, essa temperatura ela vai sendo tomada pela temperatura mais fria, e essa temperatura que está mais quente do que está lá dentro sai por um lugar que é próprio para sair esse ar. Então, a resposta correta é a letra D. E para concluir, uma questão que foi tirada da UFSM do Rio Grande do Sul. Considere as afirmações. Número 1. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire a energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho. Número 2. Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. E número 3. A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. Estão corretas: letra A, apenas a 1, letra B, apenas 2, letra C, apenas 1 e 3, letra D, apenas 2 e 3, e letra E, 1, 2 e 3.
A letra correta é a letra E, que diz que número 1, a número 2 e a número 3 estão corretas. A número 1 disse que é impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos e retire energia da forma de calor de uma fonte e transforme em trabalho. A segunda lei da termodinâmica, ela recai sobre refrigeradores, porque eles transferem o calor da fonte fria para uma fonte quente. A número 2 confirma isso pra gente, que os refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. E a número 3 diz que a energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. O que é possível é que um corpo de maior temperatura transfira espontaneamente a sua temperatura para um corpo de menor temperatura. E essas são as questões sobre a segunda lei da termodinâmica. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar da primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia. Aí eu vou usar um exemplo que eu tenho um cilindro e dentro desse cilindro tem a massa gasosa que tem energia interna. E embaixo desse cilindro eu tenho uma fonte e nessa fonte eu vou aquecer essa massa gasosa doando calor para ela. E nisso que aqueceu essa massa gasosa, as moléculas começaram a vibrar. As moléculas dessa massa gasosa começaram a vibrar. E nessa variou tanto com essas vibrações que começou a expandir essa massa gasosa. E nisso houve um deslocamento, da massa. Aí agora Arthur vai explicar algumas questões dessa lei para vocês entenderem melhor. Olá, meu nome é Arthur e eu vou fazer a resolução de duas questões sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira questão é a seguinte: um gás ideal sofre uma transformação adiabática em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Podemos afirmar que nessa transformação, aí tem as opções: a energia interna do gás diminui, o calor trocado aumenta, a pressão do gás diminui, o volume do gás aumenta, a temperatura do gás aumenta. Bom, para resolver essa questão, a gente precisa entender o que é uma transformação adiabática. Ela ocorre quando um gás sofre uma expansão ou uma compressão muito rapidamente, sem que haja tempo suficiente para obter trocas de calor, ou melhor, transferências de calor. Então, analisando as alternativas, com a explicação do que é uma transformação adiabática, nós podemos concluir que a letra correta é a letra E. A temperatura do gás aumenta. E sofrendo a transformação adiabática, o gás se expandiu, em outras palavras, o gás aumentou, Então, a letra E, a temperatura do gás aumenta. Essa questão foi retirada da prova da SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro. E agora vamos para a questão de número 2, que vai dizer: um sistema termodinâmico inicialmente possui uma carga de 45.000 joules, e após sofrer uma variação de sua temperatura, a sua energia interna aumenta 80.000 joules. Calcule a variação de energia interna desse sistema termodinâmico. Para resolver essa questão, precisamos calcular a variação da energia interna do sistema termodinâmico. E nada mais é do que calcular a temperatura final menos a inicial. Fazendo essa conta, 80.000 menos 45.000, nós podemos obter o resultado de 35.000 joules, significando que a letra A está correta. E essas são as questões da primeira lei da termodinâmica.